Então, ela refletiu antes de responder para não cometer nenhum erro. Anya não conseguia entender como ela tinha chegado ao ponto-chave tão rápido, mas supôs que tudo aconteceu porque ela tinha repreendido e batido em Ruden. Mesmo sabendo do final de Shaden, originalmente, ela ainda levou muito tempo para alcançá-lo. Então, ela respondeu à sua pergunta, sobre o que pensava sobre o futuro do Império. Anya disse que apesar da trégua, as ameaças do Império Deca ainda estão presentes, e mesmo que uma guerra esteja prestes a eclodir em breve, a situação era como uma ferida com sal derramado nela, e esse é o problema. Shaden então perguntou como podem consertar o que está acontecendo? Ela respondeu que uma solução instantânea era extremamente difícil de encontrar. No entanto, o futuro imperador do Império Vizinho buscava uma política pacífica. Então, se ele chegar ao poder, o governo também terá uma mentalidade de paz, e talvez uma verdadeira paz seja possível. Curioso, Shaden queria saber mais, então perguntou se caso o próximo imperador tiver esse objetivo, ele seria capaz de se encaixar? Anya respondeu quase imediatamente dizendo que qualidades pessoais eram importantes, claro, mas o ambiente também não poderia ser esquecido. Por exemplo, se um dos membros do Grupo Falcão estivesse no poder, então o imperador estaria sob sua influência, e logo desejaria começar uma guerra. Ele simplesmente precisa de um amigo confiável ao seu lado, e se você se lembrar da história, houve muitos bons imperadores que foram constantemente aconselhados por alguém. E então, outra pergunta-chave de Shaden. Que tipo de pessoa esse homem deveria ser? Ela respondeu que ele deveria ser alguém que pudesse dizer ao imperador aquilo que ele não gostaria de ouvir, e ao mesmo tempo que estaria disposto a se sacrificar por ele. Depois de dizer isso, Shaden sorriu e agradeceu pelas respostas, dizendo que se sentia mais tranquilo. Em seguida, ele tirou algo de seu bolso e pediu a Anya para pegar. Ela estendeu a mão, e ao ver o que ele lhe deu, imediatamente reconheceu como um broche que Shaden só dava quando o jogador acumulava 50 unidades de interesse. Esse broche possui um nível de magia extremamente alto. Mas também era com 50 unidades que o início de seu amor começa, e isso não era o que Anya queria ver de forma alguma. Ela terá que recusar se ele se declarar para ela, mas por enquanto, Shaden diz que esse broche é um símbolo da família imperial, algo a ser dado apenas a súditos leais. Ele pensava que Anya era tal pessoa, então, ele o deu à garota. Depois, Juven entrou para falar com Anya, e assim o príncipe saiu. Ao mesmo tempo, Juven começou a perguntar por que Anya tinha se tornado amiga daquele sujeito. Ele estava claramente infeliz com isso, mas Anya disse que ele era um cara normal. Juven disse que Anya não deveria ficar tão próxima de Shaden, já que ele tinha um mau pressentimento sobre ele. No dia seguinte, quando Anya foi à escola, ela viu uma carta na mesa. Quando ela pegou, a garota imediatamente se assustou, pensando que era um bilhete com uma declaração de amor. Mas no papel estava escrito para ela ir até Downhill às 9 horas de hoje, fora do portão nordeste. Então quando a noite chegou, Anya decidiu ir, mas ela ainda não sabia o que dizer a ele, ou melhor, como rejeitá-lo para que nenhum boato ruim se espalhasse. Shaden notou a garota enquanto ela se aproximava do local, e com um sorriso no rosto, agradeceu por ela ter vindo pontualmente. Ele a convidou para olhar as estrelas, que brilhavam lindamente. Anya estava tensa, pois Shaden falava as mesmas palavras que ele usava no evento de confissão, e ele não deveria se apaixonar por alguém tão facilmente. Nia já estava pensando em como recusá-lo. Uma parte dela dizia que deveria dizer a ele que só o via como um amigo, e que ela não deveria abandonar sua responsabilidade, mas outra parte também lhe dizia que ela não deveria fazer isso, afinal, isso magoaria profundamente o garoto, e ele ficaria chateado. Mas de qualquer forma, ele ainda não tinha se declarado, então ela apenas escutou o que ele estava dizendo. Shaden disse que o lugar estava realmente bonito hoje, e em como ele queria mostrar essa vista para ela há muito tempo. Anya estava muito animada, achando que ele ia começar a se declarar agora, mas ela tentou acalmar seu corpo e mente, e em seguida, sentiu-se ficando muito frio. Quando olhou para suas mãos, viu que estavam começando a congelar, ficando cobertas de gelo. Ela ficou perplexa, e Shaden perguntou se ela gostava daquela vista maravilhosa antes de morrer. Foi nesse momento quando Anya parou de entender o que estava acontecendo. Shaden não parecia mais um menino doce e amável. Ele disse que Anya era um verdadeiro monstro por resistir a seu ataque. Ele tinha começado a atingi-la por dentro, mas o efeito estava apenas gradual e lento, e se ela fosse uma pessoa comum, teria virado estátua de gelo há muito tempo. Mas o garoto diz que pelo menos agora ele poderia conversar com ela um pouco. Anya perguntou por que isso estava acontecendo, e então Shaden disse que era porque ela tinha arruinado Ruden. Em seguida, ela sentiu o efeito da própria prisão de gelo que Shaden usou nela. Ela perguntou quando tinha arruinado Ruden, dizendo que Shaden tinha obviamente confundido algo. Shaden respondeu que tudo começou na festa de aniversário do príncipe herdeiro Ruden, e que ele não gostou dela desde então. Ele não sabia por que seu irmão gostava tanto de Anya, mas não estava feliz que Anya não apenas rejeitou a grande honra de se casar com o príncipe, mas também o bateu. Shaden poderia tolerar isso, mas agora, depois que Ruden conheceu Anya mais de perto, ele se tornou estranho de repente. Ele começou a agir como um tolo, e esqueceu completamente sua antiga imagem.
Anya ainda não conseguia entender por que ele estava dizendo isso, mas Shaden continuou a acusá-la. Ele disse que o amor trazia destruição, e se Anya continuar a adoçar seu discurso para Ruden, será como veneno para ele, já que enquanto ela estiver por perto, ele agirá como um tolo. Anya percebeu quão absurdas eram as palavras de que tudo era culpa dela, principalmente porque Ruden sempre foi um tolo. Ela admite que ele começou a fazer coisas ainda mais estranhas depois que a conheceu, mas ainda assim, acreditava que não era sua culpa. A prisão de gelo que Shaden usou é uma de suas habilidades que aprisiona o inimigo com gelo. Era estranho que funcionasse nela agora, já que no original, nunca funcionou nos chefes finais. Anya então fez uma pergunta direta para ele, perguntando então se ele não odiava seu irmão, e na verdade, o amava? O garoto ficou surpreso com essa pergunta, perguntando por que ele odiaria seu irmão. Anya lembrou ele de seu comportamento na escola, afinal, ele nunca tinha socializado com Ruden. Shaden respondeu que era porque ele estava observando Anya todo esse tempo, tirando conclusões se ela poderia ser uma esposa digna para Ruden, para então governar adequadamente seu país no futuro. Anya ficou indignada. Ela pensou que os irmãos príncipes estavam apenas evitando um ao outro, mas agora descobriu que na verdade, Shaden lhe observava o tempo todo. Shaden disse que reconhecia que suas habilidades seriam úteis para o país, além de seu irmão também se beneficiar com isso. Mas se ela continuar perto de Ruden, ele continuará a se comportar da mesma forma. A situação pode se tornar mais fácil no futuro, mas isso não é algo que ele queira esperar para ver. Anya já estava muito fria, se perguntando se essa era mesmo a razão que Shaden tinha para matá-la. Ela já estava quase incapaz de se mover, e não sabia o que fazer, pois quase já não tinha opções. Pelo que parecia, o broche que Shaden lhe deu era um item raro que protegia o portador de qualquer ameaça imediata, mas por algum motivo, não estava se ativando agora. Anya entendeu imediatamente que devia haver algo que ela não sabia, quando Shaden lhe explicou que aquele broche realmente era um amuleto incomum. Ele possuía uma grande magia, e também podia aprimorar as habilidades do portador além de armazenar feitiços nele. O garoto tinha planejado suas ações desde que a magia despertou nele. Ele investigou todo o poder de Anya, percebendo que não poderia vencer em um duelo direto com ela. Então, antes que as férias acabassem, ele treinou sua magia de uma forma ou de outra. Ele conseguiu esconder parte dela, lançando magia de cura no broche combinada com um feitiço de sua própria magia. Não importa o quão forte o corpo de Anya fosse, o feitiço seria absorvido pelo seu corpo. Sua única fraqueza, que nem seu poder a salvaria, é que a magia iria lentamente penetrar no sangue dela. Mesmo fortalecendo seus órgãos, seu sangue não era diferente que o de qualquer um, então, ela eventualmente morreria. A garota finalmente percebeu porque seu corpo inteiro não estava se movendo, e notou que esse realmente parecia ser seu fim agora. Shaden já tinha respondido a todas as suas perguntas, e agora, ia finalmente congelá-la e transformá-la em pó, para que seu irmão definitivamente não pudesse encontrá-la novamente. A garota sabia que não tinha muito tempo de vida, enquanto o príncipe se justificava dizendo que estava fazendo tudo pelo Império. Anya não conseguia se mover mais, mas sua mente ainda estava funcionando. Ela estava tentando reunir seus pensamentos antes que seu sangue congelasse completamente. Ela pensava intensamente sobre o que precisava fazer agora. De repente, Anya se lembrou das palavras de seu mestre. Ela precisava expelir toda a magia de Shaden de seu sangue. Era exatamente como seu mestre lhe ensinou. No treinamento, seu professor lhe disse que mesmo com um corpo fortalecido, ela ainda estava vulnerável a condições extremas, como no frio. Mas ele logo explica que há algumas manobras para que isso seja evitado. Concentrando sua magia no coração, o fazendo bater mais forte e um pouco mais rápido. Então, mais sangue circulará e a temperatura do corpo aumentará, lhe permitindo sobreviver. Isso seria suficiente para aquecer os órgãos internos e corrigir a situação, e então, tudo voltaria ao normal. Era exatamente isso que Anya estava fazendo agora. Ela se concentrou nas batidas de seu coração, tensionando os músculos de dentro e ao seu redor com sua magia. Enquanto isso, Shaden estava por perto, percebendo que realmente tinha acertado quando pensou que se lutasse com ela em condições iguais, perderia. Ele lamentava precisar arruinar tal talento com suas próprias mãos, mas estava certo que era o único caminho para seu país e império, sentindo que tinha feito a coisa certa. Ele finalmente pediu desculpas a Anya, mas reforçou que tudo era culpa dela. Em sua opinião, ela já estava gradualmente morrendo, quando de repente, ela respondeu com um sorriso arrepiante no rosto. Enquanto isso seu corpo começava a derreter, se livrando da magia de frio. Ela disse que já que Shaden e Ruden estavam agindo como idiotas completos, agora ela também iria lhe dar uma boa surra por querer matá-la. Shaden ainda não entendia como Anya conseguia falar, parecendo também estar se livrando de sua magia. Agora, o garoto percebeu que estava prestes a ser derrotado, e estava realmente assustado, não entendendo de onde Anya tirou aqueles poderes, a chamando de demônio. Se Anya tivesse se lembrado da técnica um pouco mais tarde, ela já estaria morta agora, mas ainda assim, ela estava feliz por ter conseguido fazer tudo sozinha. Ela estava aperfeiçoando suas habilidades e conhecimentos, chegando a pensar que poderia até mover montanhas sem problemas.
No final das contas, ela estava satisfeita, mas ainda estava triste que Xaden, seu perfeito e belo príncipe de gelo, agiu assim tão estúpido quanto seu irmão mais velho. Xaden disse que seu irmão não era estúpido, mas Anya disse que era exatamente o oposto. Foi por isso mesmo que o rei lhe deu o direito de batê-lo. Mas claro que Xaden não sabia disso. Ele rapidamente ficou desconfortável, e disse que seu pai, o imperador, era apenas velho, não reconhecendo a garota pela sua verdadeira natureza. Anya queria resolver tudo na conversa, mas já que não parecia funcionar e ele decidiu atacá-la, ela decidiu fazer o mesmo, e assim, avançou rapidamente contra ele. Xaden continuou dizendo a Anya para apenas deixar o império, já que assim seu irmão voltaria ao normal, quando ele percebeu de repente que Anya já estava atrás dele. A garota rapidamente o bateu no seu pescoço, e o príncipe desmaiou, enquanto pensava que deveria ter chamado mais alguém para lhe ajudar na tarefa. De repente, Anya começa a refletir sobre estar errada sobre os dois irmãos serem inimigos. A principal razão disso foi a aparição de Anya, já que o ponto de virada no relacionamento ruim deles deveria ter sido o aniversário de Huden, com Xaden ficando decepcionado com o comportamento de seu irmão. Mas Anya mudou fundamentalmente o curso dos eventos quando ela bateu no príncipe em sua festa de aniversário. Além disso, o comportamento de Huden na frente de Anya não era como ele interagia com seu irmão, e como resultado, o ódio de Xaden foi direcionado não ao seu irmão Huden, mas a ela. Agora ela está tentando desvendar essas correntes de mal-entendidos. Então, depois que Xaden desmaiou, ele acordou sem entender onde estava. Na sua frente ele viu seu pai, que lhe disse que essa era uma audiência pública, e por isso ele devia chamá-lo de imperador. Anya estava ao lado de Xaden, e o imperador disse que já que ele tinha acordado, era um bom momento para ouvir o que tinha acontecido. Anya lhe contou tudo o que tinha acontecido antes. O imperador decidiu verificar com o segundo príncipe, para confirmar tudo o que tinha sido dito, com ele dizendo que tudo era verdade. Mas ao mesmo tempo ele começou a explicar todas as suas ações, dizendo que era necessário porque Huden tinha começado a mudar muito, e seu comportamento também tinha piorado. Xaden estava triste por ver isso, já que seu irmão é muito inteligente e é a própria reencarnação do grande herói. Ele diz que Huden costumava ser chamado de a segunda vinda, e pergunta o que ele se tornou agora, depois de encontrar a Levernissult. Ele se transformou e começou a agir de forma estúpida, e por isso, Xaden se dedicou de todo o seu ser para voltar com a aparência antiga de seu irmão. Depois disso, um silêncio desconfortável se instalou, e o imperador perguntou se as palavras de Xaden ainda faziam sentido. Toda a premissa estava um pouco errada, porque Huden é naturalmente um tolo, e não por causa da garota. Xaden não esperava ouvir aquelas palavras de seu pai. Mas o imperador continuou a dizer que Huden era realmente talentoso e dotado, mas um verdadeiro tolo. Então, o filho questionou o imperador sobre o que ele tinha dito antes, que a senhora Levernissult guiaria Huden. Suponho que ele a deixe à vontade. Como ele poderia acreditar nisso, já que não há garantia de que ela não o enganará para o caminho errado e levará o país à ruína? O imperador ficou sério, perguntando se seu filho questionava seus olhos, deixando Xaden em silêncio. Então, Anya decidiu dizer algo. Ela diz que as palavras do imperador são incrivelmente valiosas, no entanto, Xaden não iria sentir o peso delas, e a insatisfação se acumularia e se transformaria em veneno. O imperador perguntou o que Anya queria, e ela sugeriu uma outra maneira de julgar a sua sinceridade. Algo para além da confiança do imperador, e um modo que permita se provar ao príncipe. Então, Anya disse que ainda tinha um jeito, e esse jeito era usar o espelho de verdade para confirmar a veracidade de suas palavras. Xaden entenderia tudo através do espelho de Cassandra, a primeira imperatriz do Império Isaac. Com a ajuda de sua magia da verdade, ela criou um artefato mágico que nomeou com seu próprio nome, Cassandra. A magia da verdade é dita ser tão rara quanto a magia da luz, e é capaz de revelar todas as intenções secretas de uma pessoa, lançando luz sobre todas as verdades e mentiras que alguém guardava dentro de si. O imperador ficou surpreso, perguntando a Anya como ela sabia sobre o espelho de Cassandra. Apenas algumas famílias aristocráticas, incluindo a família imperial, conhecem sua existência. Anya mentiu e disse que ouviu falar dele de seu pai, o Conde Leverne, quando perguntou tentando descobrir se era um mito. A verdade é que ela tinha descoberto o objeto lendo o manual do jogo. Agora, ela teria que se provar, e foi esse seu propósito original trazendo Xaden ao palácio em primeiro lugar. Afinal, conhecendo seu caráter, ele pessoalmente não acreditaria até que visse. O imperador concordou em verificar, mas Xaden recusou, dizendo que era impossível porque o espelho era um tesouro precioso do Império. Seu pai respondeu que não importa o quão valioso fosse, se um objeto não fosse usado, ele se tornaria lixo. Acima de tudo, as palavras da garota estavam certas, e se sua sinceridade não fosse confirmada, o conflito se intensificaria, e eventualmente, as coisas terminariam mal. E então, Xaden ficou em silêncio, finalmente concordando com essa opinião. Eles pediram aos servos para trazer o espelho de Cassandra, e assim, enquanto ele estava na frente de Anya, o imperador explicou como o espelho funcionava. Se o espelho dissesse a verdade, ele brilharia em azul, e se contasse uma mentira, brilharia em vermelho.
Anya se aproximou ainda mais do espelho e disse que não tinha intenção de guiar o príncipe herdeiro pelo caminho das mentiras e do mal. Ao contrário, ela desejava torná-lo um santo. Após essas palavras, o espelho brilhou em azul, confirmando a verdade. Ela disse que Ruden era mentalmente como uma criança agora, e se ele continuasse assim, traria grandes mudanças no futuro, com o espelho ficando azul novamente. Então, a última coisa que Anya disse foi um juramento de que ela não tinha mais intenções em relação ao príncipe, mas pelo contrário, ela estava do lado dele, favorecendo o bem-estar do Império Isaac. Assim, o espelho brilhou em azul de novo, e o imperador olhou para Anya com um sorriso satisfeito. A própria garota se aproximou de Shaden, dizendo que ela também estava tentando fazer o que era melhor para o país. Então, ela pegou a mão dele e sugeriu que de agora em diante, eles caminhariam de mãos dadas, pelo bem do Império. No dia seguinte, na escola, Shaden pediu desculpas a Anya na frente de todos admitindo sua culpa, porque sua raiva tinha nublado sua visão clara do mundo. Ele se comportou de maneira inadequada em relação a ela, e disse que não sabia exatamente como poderia se desculpar, mas realmente queria isso. Anya, de forma desajeitada, disse que tinha muitas pessoas os observando agora, o auditório inteiro. Mas Shaden respondeu que se ele não fizer isso agora, vai se arrepender ainda mais, então ele quer se desculpar enquanto ainda pode. Além disso, o imperador disse que a questão permanece sem solução, mas Shaden não quer isso para Anya, então ele concorda em sofrer qualquer punição que ela escolher para ele, mesmo que ela queira bater nele. Anya olhou para Shaden desapontada, pois agora isso também poderia prejudicar sua reputação. Se as coisas continuassem assim, os outros alunos entenderiam ela errado de novo, mas Shaden continuou, até mesmo dizendo que se Anya quisesse ele abandonaria a escola, e até se mudaria para outro país. Então, tudo o que ela tem a fazer é dizer que precisa se desculpar com ele. Nesse ponto, Anya percebeu que as coisas definitivamente já tinham falhado, e agora ela seria temida de novo, e os outros alunos lhe dariam apelidos estranhos novamente. Ela suspirou pesadamente, se aproximando de Shaden. O garoto fechou os olhos e recuou, esperando ser atingido. Parecia engraçado, afinal, ele mesmo disse que aceitaria qualquer punição, e mesmo assim lá estava ele, com medo. Mas no final, Anya apenas colocou a mão no ombro dele. Ela disse que todas as pessoas podem cometer erros, especialmente porque é apenas quando você vai à escola que pode ver seu verdadeiro eu. Mas ela não vai perdoar Shaden tão fácil assim, então ela disse que se ele realmente quisesse se desculpar com ela, ele deveria ajudá-la a guiar Ruden na direção certa, pelo bem do futuro do país. Então, ela apontou o dedo atrás dela, onde podia ver que Ruden estava parado do lado de fora da janela, os observando com raiva enquanto conversavam. Anya disse que Shaden deveria perceber que ela não poderia lidar com um caso assim sozinha. Afinal, não importa o quanto ela tente, ela só pode influenciar o príncipe dentro dos muros da escola. Por isso ela quer que Shaden fique de olho nele dentro dos muros do Palácio Imperial. O garoto ficou surpreso, pensando que essa era uma punição muito estranha para ele. Mas Anya repetiu o que tinha dito anteriormente, ela apenas deseja paz para este país, então a ajuda de Shaden seria muito bem-vinda. Enquanto isso, Ruden continuava a observá-los com inveja pela janela, com Anya tocando no ombro de Shaden. Nem mesmo ele tinha chegado a esse nível de intimidade com a garota. Então, ele também viu que eles apertaram as mãos. Foi nesse momento que Anya pediu a Shaden para serem amigos, o que ele aceitou de bom grado, lhe dizendo que seria uma honra. E assim, depois daquele momento, um mês se passou, e Shaden se tornou um aliado. Ruden lentamente se recolheu, já que agora ele era controlado em absolutamente todos os lugares, e sua vida se tornou muito chata e complicada. Desde o momento em que se aproximaram, Anya começou a se envolver em tudo que Ruden fazia. A primeira coisa que fizeram foi que a garota foi à sala de aula de Ruden e lhe contou sobre uma regra, que dizia que Ruden poderia fazer no máximo 3 coisas estúpidas por dia. Se por acaso ele tivesse mais que isso, Anya pararia de entrar em contato com ele por um tempo, o ignorando. Claro, ele também aprenderia com seu irmão Shaden, que transmitiria as palavras de Anya para ele. Para Ruden, essa era uma regra que ele não podia aceitar de forma alguma, mas até mesmo chamar ele de tolo significava desprezo por parte dos outros alunos. Então, ele já estava se sentindo desconfortável na escola, mas agora, até mesmo em casa ele não conseguia descansar direito, e tudo por causa de uma promessa que Shaden e Anya fizeram um ao outro. De acordo com ela, Shaden seguia seu irmão de casa, do amanhecer ao anoitecer, o acompanhando em absolutamente todos os lugares. Agora, Ruden estava tendo um momento muito difícil. Ele não conseguia nem relaxar direito, chamando a atenção de Juven, que estava ouvindo o príncipe falar consigo mesmo, reclamando sobre sua vida difícil. Quando terminou, ele perguntou a Juven o que ele pensava de tudo isso. Juven disse que não pensava assim, mas lhe aconselhou que se quisesse conversar com Anya de novo, ele poderia simplesmente agir normalmente e ter cuidado com o que dizia, já que bastava ele parar de falar bobagens e voltaria a conversar com Anya. O príncipe se irritou na mesma hora, dizendo que esse era exatamente o problema, já que ele nunca tinha dito nenhuma bobagem em sua vida, e por isso não sabia por que todos pensavam que ele era um tolo.
Juven então disse que o principal motivo era porque o príncipe está se elogiando o tempo todo. Mas Ruden disse que essa era a verdade, e ele só falava a verdade, então, você não deveria chamar isso de bobagem. Obviamente esse era um traço de caráter dele que era problemático, então, Juven o aconselhou a simplesmente falar menos, já que Ruden ainda poderia se elogiar sem querer caso falasse demais. Desde que ele só dissesse as coisas necessárias, ele deveria ficar bem. Finalmente Ruden decidiu seguir o conselho. No dia seguinte, quando se aproximou de Anya, ele falou de forma breve e direta. Então, quando ela perguntou se ele não ia agir de forma estúpida hoje, ele imediatamente respondeu de forma breve e compreensível, claro que não, ao mesmo tempo que pensava que seu corpo era a reencarnação do primeiro herói, então uma coisa simples assim não é difícil para ele. Ele logo percebeu que todo seu esforço não tinha sido em vão, pois Anya estava completamente satisfeita com seu comportamento. Ele também estava feliz com isso. Como esperado, ele é um gênio, e esse seria o fim de seu sofrimento. No entanto, essa pequena mudança pode ter escondido uma grande armadilha, que ninguém pôde suspeitar na época. O chamado plano de reconstrução do príncipe Ruden, que tinha sido recentemente criado por Shaden e Anya, só agora mostrou resultados. Ruden, que geralmente mostrava seu comportamento caloroso e ensolarado, parou de se comportar de forma estranha, e realmente se tornou como um verdadeiro príncipe, fazendo com que sua reputação melhorasse e lhe rendendo o apelido de Sorriso do Império. Portanto, se continuasse assim, Ruden seria normalizado ainda antes do final do ensino fundamental. Mas em contraste com isso, Anya ainda tinha algo com que se preocupar. Juven começou a se esquivar dela, ficando muito ocupado ultimamente. Ele não dizia o que ia fazer, sempre dando desculpas, e suas ações levantavam muitas suspeitas. Na maioria das vezes, ele apenas dizia que tinha um trabalho de meio período. Anya sabia quanto dinheiro Juven recebia de mesada, e era óbvio que ele não precisava de um trabalho de meio período. Porque ele estava mentindo ainda era incerto, e Anya podia sentir o sentimento de um pai quando seu filho estava se afastando deles, mas ela ainda esperava que Juven não estivesse no caminho errado. Pelo que parece, ele frequentemente se encontrava à noite com um grupo de pessoas fortes e musculosas, que o chamam de mestre e o obedecem. Juven sempre usava uma máscara e uma capa, e mesmo que ele pedisse para ser tratado de forma mais simples, já que era o mais novo, esses homens diziam que não era uma questão de idade, mas de força, e por isso não podiam tratá-lo de outra forma. Assim, o chamavam de Grande Irmão. Ele tinha ganho tanto reconhecimento e poder em menos de 3 meses que tinha se tornado um aventureiro de primeira classe. Os caras estavam apenas animados, pois os aventureiros têm 6 níveis, e por mais talentoso que alguém seja, qualquer aventureiro precisaria de 10 anos para se tornar o melhor. Mesmo se tentarem assim que se tornassem adultos, ainda levaria anos. Muitos já gastaram muito tempo tentando, e ainda não conseguem passar do nível médio. Quando conheceram um jovem que tinha tentado isso por apenas 3 meses, ou até menos, e já tinha alcançado um nível intermediário, eles gostaram dele imediatamente. Agora, estavam tentando encontrar uma masmorra, o que estava sendo muito difícil ultimamente. Mas caso encontrassem pelo menos uma, seu mestre poderia imediatamente ascender ao topo de todos os níveis. Tudo porque o requisito mínimo para aventureiros de alto nível é destruir pelo menos uma masmorra de perigo alto. Mesmo que na verdade Juven já tenha feito isso, por enquanto, isso permanece um segredo para todos. Vale ressaltar que ser um aventureiro de alto nível é um título que é mantido por apenas 5 pessoas no mundo, graças a toda a dificuldade envolvida. O motivo dele ter vindo a esse lugar hoje era para encontrar um dos aventureiros mais fortes do mundo. Então, pouco antes do amanhecer, ele estava esperando pelo homem em um certo lugar. Ele nem percebeu como o sofisticado aventureiro estava atrás dele. Juven, pensando em sua segurança, pulou para o lado. Mas o homem que se aproximou disse que não tinha necessidade de ter medo dele, já que ele não iria machucar o garoto. O homem começou a se aproximar cada vez mais, e Juven perguntou quando ele tinha chegado. Ele disse que estava ali desde o início e o garoto que não conseguiu vê-lo se aproximar. De repente, o homem colocou a mão no ombro do garoto, oferecendo para se sentarem com uma voz amigável. Mas ele tinha uma força tão grande que quando pressionou levemente o ombro de Juven, o garoto não aguentou e começou a afundar com a pressão. Ele estava surpreso, uma vez que esse homem parecia alguém comum. Mas ele certamente era rápido, e Juven ainda não conseguia se mexer, o que estava o estressando. Quando ele finalmente se sentou no chão, o aventureiro de alto nível se sentou à sua frente com um sorriso no rosto. Além disso, se descobriu que Juven tinha trabalhado muito duro em todas as tarefas que lhe deram, e pode-se dizer que esse homem forçou o garoto a fazer isso. Ou melhor, ele apenas pediu à guilda que fizesse, e caso Juven recusasse a tarefa, ele não seria capaz de obter seu título de aventureiro, nem se juntar completamente à guilda dos aventureiros. Juven percebeu a estranheza da situação, o fato de que ele já tinha se tornado um aventureiro de alto nível, então ele trata esse homem como uma pessoa comum, já que eles estão em pé de igualdade. O homem lhe entregou um pedaço de papel e disse que agora tinha completado sua observação do garoto, e finalmente poderia lhe contar toda a verdade. O homem lhe deu um papel com seu registro oficial de aventureiro,
e depois chamou o garoto pelo seu verdadeiro nome, Juvenile Appleton, mesmo que ele tivesse sido tão cuidadoso em ocultar sua identidade. Os outros membros da guilda ficaram chocados porque este garoto acabou por ser o filho do Duque de Appleton, e também o detentor da magia das trevas. Antes disso, eles tinham certeza de que seu nome era Julian, e não ficaram surpresos descobrindo que na verdade era Juven, graças aos rumores que ele era o mais puro gênio. Juven apenas perguntou ao aventureiro como ele sabia essa informação, e então, o homem disse que não importava o quanto ele tentasse esconder sua magia, sempre seria suficiente para um aventureiro experiente dar uma olhada em seu discípulo para logo perceber quem estava na sua frente. Então, toda vez que Juven usava seus poderes, se podia sentir um surto de magia negra. Ele não ficou surpreso que o homem descobriu quem ele era tão fácil. Afinal, um aventureiro de alto nível não chega a essa posição por nada. Além disso, era impossível ver uma criança possuir uma força incrível e sempre esconder seu rosto e não ficar curioso. Então, este homem decidiu descobrir os motivos de Juven, já que nas aplicações da guilda, há uma caixa onde você tem que declarar a razão pela qual quer se tornar um aventureiro, e onde Juven escreveu que queria fazer isso pela aprovação de um ente querido. Isso interessou muito ao aventureiro, e ele quis falar com o jovem de homem para homem. Então, o garoto estendeu a mão para a máscara em seu rosto para removê-la, perguntando quanto já se sabia sobre ele. Os membros da guilda imediatamente perceberam que ele era de fato Juven Appleton. Então, o forte aventureiro disse que ele só sabia de algumas partes da vida escolar de Juven, e que ele gostava da garota de Leverne, sendo tão óbvio que era até fofo de se observar. Juven ficou chocado e perguntou quando foi que ele teve tempo de lhe espiar, mas logo descobriu que o homem apenas fez uma suposição, mas julgando pela reação do jovem, era verdade. Agora era importante fazer algo mais, então ele decidiu ir direto ao ponto, e disse que Juven, infelizmente com a situação atual, nunca poderia ficar junto com a Lady Leverne, e isso chocou o rapaz ainda mais. A razão pela qual Juven queria se tornar um aventureiro é porque ele quer se tornar mais forte. Talvez a senhora Leverne goste de rapazes fortes, mas a questão é diferente, ela esperará todo esse tempo por Juven? Juven afirma que claro, ela esperará por ele, já que não há ninguém mais forte que ela ao seu redor. Então o aventureiro falou sobre isso. Seria difícil encontrar um par dela que fosse mais forte que ela, então será mesmo que ela nunca pensou nisso? Nem todos mantêm o mesmo pensamento para sempre, e além disso, as pessoas sempre se sentirão solitárias rapidamente. Nesse cenário, Juven ainda tende a ser uma força a ser considerada, mas se isso continuar, a chance de criar memórias calorosas com ela será perdida para sempre, e afinal, memórias cheias de amor são muito preciosas. O garoto percebeu que o homem estava dizendo a verdade, e isso significava que ele teria que mudar seus planos. Ele perguntou o que tinha que fazer, no mesmo momento em que o aventureiro disse que o ajudaria. No entanto, Juven não sabia que Bellon não estava o ajudando de graça. Na verdade, a razão de sua ajuda estava escondida em sua paixão por observar as tragédias dos outros. Ele gostava do sofrimento amoroso das pessoas, e isso divertia mais que tudo, especialmente crianças pequenas como Juven. Se ele cometer um erro, será divertido assistir, mas se não, também é divertido. Colocando de maneira simples, ele ajudaria de qualquer maneira. Ele disse que Juven poderia vir até ele em busca de conselhos a qualquer momento. Este homem, um aventureiro de alto nível, tinha o apelido de Assassino Furacão, e seu outro apelido era Bellon do Nariz Comprido. Na guilda dos aventureiros, ele era a pessoa mais curiosa e audaciosa. Juven, que ainda tinha certeza do que o sujeito tinha em mente, ainda confiava nele, mesmo que não soubesse se poderia lidar com tudo isso. Depois da conversa, Juven fez várias tentativas seguindo o conselho de Belton. Ser um homem capaz, as palavras de Belton eram um pouco demais para Juven, mas ele logo conseguiu se recompor e voltar ao seu antigo eu quando viu o sorriso de Anya. Mas não foi por causa de seu comportamento, foi por causa dos mimos que ele trouxe. Anya estava feliz ultimamente porque Ruden, bem como Juven, estavam agindo normalmente. Embora os olhos de Ruden estivessem meio apagados, Juven estava até animado, e às vezes lhe trazia todos os tipos de comida. Anya finalmente pode seguir para seu segundo ano em paz. A razão pela qual ela estava tão ansiosa para entrar no segundo ano era porque teria 2 novos personagens que seriam introduzidos no jogo nesse período. Existem apenas 6 personagens principais no jogo de atração e fantasia, e 3 deles são conhecidos no ensino fundamental. Um deles é Shaden, e os outros 2 são os novatos que Anya terá a sorte de conhecer. Mas também há preocupações, graças ao fato de personagens do terceiro ano também estarem entrando na escola. Pode haver vilões espreitando entre os novatos, e existem muito mais perigos que ninguém sabe sobre. Esse jogo não tem uma grande porcentagem de vilões entre os alunos mais velhos, e seus colegas de classe, os chefes finais, ainda não se mostraram como candidatos dignos. Claramente, os heróis mais perigosos no momento são os mais jovens, os chefes intermediários. Alguns jogadores os chamavam de cães agressivos. Anya pensa que independentemente do caminho que o personagem escolhesse, aqueles 2 garotos ainda apareceriam, e Anya estava um pouco preocupada em que tipo de pessoas eles seriam. Algum tempo se passou e o final das provas chegou.
Anya se esforçou muito, mas toda vez que se empenhava, sua nota caía ainda mais, e dessa vez ela obteve 49 pontos no exame. Enquanto estava frustrada, alguém se aproximou dela e disse que o diretor estava reunindo todos os membros do grupo especial, e pediu a Anya para ir à sala dos professores o mais rápido possível. Ela já tinha encontrado Juven e Ruden lá, e nenhum deles também sabia por que tinham sido convocados. Então, eles bateram na porta do gabinete do diretor para entrarem. Anya abriu a porta, vendo na frente dela um homem alto com longos cabelos roxos. Era Bellon, mas Anya não o conhecia assim, e agora esse homem estava com um sorriso no rosto, falando como se reconhecesse o maior gênio, o que se tornou famoso em toda a prestigiada escola. Anya não percebeu a qual dos três ele estava se referindo, então, apenas ouviu em silêncio. Por outro lado, Juven, parado atrás dela, não estava feliz que o homem havia chegado. Então, o homem decidiu se apresentar a Anya, e disse que seu nome era Bellon Ir, e que ele era um mago da guilda dos aventureiros de alto nível, mas que tinha vindo chamado à escola por um motivo importante. Anya ficou emocionada ao descobrir que ele era um aventureiro de alto nível, com Juven achando a situação extremamente desconfortável. Então, todos se sentaram no sofá, e Bellon decidiu ir direto ao ponto e lhes contar por que tinham sido chamados ali. Era porque a Guilda dos Aventureiros estava planejando um evento em uma masmorra para a geração mais jovem, e ele tinha decidido convidar aqueles que eram membros do Horizonte para serem representantes do evento. A exploração do calabouço seria um bom teste para as crianças que planejam se tornar aventureiros no futuro. Há rumores dentro da guilda de que possa-se ter algumas crianças verdadeiramente talentosas entre os estudantes. Anya estava interessada nisso, mas eles ainda são estudantes do ensino fundamental, então isso poderia ser perigoso para eles. Bellon respondeu com confiança que eles não tinham nada com que se preocupar, e não seria um problema para eles. Claro, calabouços podem ser lugares perigosos, mas no local do evento serão escolhidos calabouços onde se possa lutar com monstros com segurança. Mesmo que eles ainda não tenham estudado isso na escola, os garotos sabem que existem diferentes tipos de calabouços, e seu poder é alimentado pelo núcleo do calabouço. Esses lugares são divididos entre aqueles que têm um núcleo e aqueles que não têm, e há uma enorme diferença entre os dois. No caso dos calabouços com núcleo, eles só estão disponíveis para os aventureiros mais fortes e com altos níveis, sendo tudo subordinado ao Estado. Mas no caso de calabouços sem um núcleo, excursões mais simples e acompanhadas por um aventureiro experiente podem ser feitas, e ainda serão mais seguras que aquelas cheias de monstros. Além disso, se o núcleo em um calabouço foi destruído anos atrás ou o próprio calabouço é antigo, aventureiros com níveis baixos podem chegar lá. Anya pensou seriamente. Tudo já tinha sido minuciosamente explicado para ela, mas ela ainda duvidava se poderia mesmo se envolver nisso, porque, além de Bellon ser um aventureiro de alto nível, pelo que ela sabia, nunca houve a ocorrência de 3 chefes finais entrando em um calabouço para eventos juntos. Então, esses eventos eram um tanto preocupantes. Se eles seguissem a trama do jogo, por exemplo, Ruden teria entrado no calabouço pela primeira vez no ensino fundamental, e sua força teria sido suficiente para matar o chefe. Enquanto Juven, depois que ele fosse para o ensino médio, também entraria em um calabouço pela primeira vez, onde também lidaria facilmente com o local. Acontece que Anya nunca tinha estado nos calabouços na história, já que ela não via sentido neles, uma vez que não tinha nada para comer. Mas agora que todos eles estão aqui, pensando bem, pode até ser uma coisa boa que esse mundo não estivesse seguindo o mesmo caminho que antes. Com isso, Anya decidiu que realmente queria visitar o calabouço pelo menos uma vez. Já que a oportunidade surgiu, como alguém poderia recusar? Bellon disse que eles poderiam levar mais tempo e pensar um pouco mais sobre isso, mas Anya disse imediatamente que definitivamente queria participar, afinal, também havia lugares muito mais perigosos que um calabouço daquele nível. Portanto, enquanto houvesse uma chance, ela iria aproveitar. No entanto, só Bellon e Anya estavam felizes com isso. Quando a noite chegou, Juven e Bellon se encontraram, com o homem lhe perguntando se ele tinha gostado de seu presente surpresa. Obviamente, Juven estava muito irritado com a forma como as coisas tinham se desenrolado, porque ele não queria participar desses calabouços. Bellon tentou tranquilizar o rapaz, afinal, o plano que ele tinha contado a Juven tinha funcionado, e por um lado, Anya até gostou. Juven já tinha se acalmado, e Bellon disse que era uma oportunidade para ele mostrar um novo lado dele. Não é apenas sobre habilidades e força, o próprio conhecimento é importante. Ao mesmo tempo, não importa se é um cara ou uma garota, se você for bem versado, as pessoas vão amá-lo. Juven perguntou se falar do conhecimento por si só não seria suficiente, ao que Bellon respondeu que se alguém não puder fazer pessoalmente, e apenas se gabar, seria visto como nada mais que um sabichão. Não era apenas uma questão de linhagem ou de talento, e um homem deve encontrar seu próprio poder, especialmente porque, quanto mais ele manifesta esse poder na vida cotidiana, mais ele será apreciado pelas outras pessoas. Juven entendeu o que Bellon quis dizer, mas ainda questionou se era necessário convidar os 3 para o calabouço, e qual era sua ideia em primeiro lugar. Bellon disse que ele tem que ser muito cuidadoso com essa estratégia, porque se gabar do seu conhecimento pode ser bom, mas se você exagerar,
pode acabar com o título de irmãozinho inteligente ou irmãozinho talentoso. Depois da explicação, Juven pergunta a Bellon qual é o seu outro plano, mas ele diz que só ele sabia, e não ia contar a ninguém sobre isso porque era um segredo. Ele estava muito interessado em observá-lo, então, ele apenas continuou falando que era surpresa. Assim, quando o dia finalmente chegou, Anya, Juven e Ruden, juntamente com Bellon, foram para o calabouço. E de novo, apenas Anya estava feliz com a viagem. Antes disso, Ruden havia lido um livro sobre um querido guerreiro que derrotou um rei demônio. A verdadeira identidade do rei demônio ainda não foi revelada, mas exteriormente ele se parecia com um humano. Na verdade, ele criou e controlou muitos monstros, e por isso que ele foi nomeado de rei. Os monstros que ele controlava eram mais aterrorizantes que qualquer catástrofe. Eles tentaram destruir toda a humanidade, e supostamente, a primeira vez que o rei demônio apareceu foi em um calabouço. Ruden estava curioso, e queria encontrar o rei demônio no calabouço, embora ele assumisse que claro que isso não aconteceria. Não muito longe da capital do Império de Zack, há uma floresta onde existem mais animais da floresta que monstros, e lá também há uma enorme pedra, como se tivesse sido esculpida com uma faca, e na base da pedra, está a entrada para um calabouço. Era simplesmente imenso, mas Anya ficou maravilhada quando viu. Além disso, havia um vento gelado vindo de lá, como se fosse inverno, e era o lugar perfeito para Anya testar seu poder, já que seu professor tinha dito que nem as unidades especiais de caçadores nem a Ordem dos Cavaleiros poderiam lidar com o poder da garota. Não havia muitas pessoas capazes de derrotá-la, e por isso, Anya estava confiante. Além disso, ela seria auxiliada por um caçador de rank especial e outros caçadores de nível superior, então ela não teria outra chance de testar sua força com tanta segurança. Agora era hora de entrar no calabouço. O lugar parecia uma caverna, mas na verdade não era, e mais precisamente, era um local que poderia ser chamado de entrada para outro espaço. Fechando os olhos, Anya entrou no calabouço, e quando abriu os olhos, viu o belo lugar de fora. A pedra era bastante grande, mas não tão grande que tivesse tanto espaço por dentro. Ela pensa em como, de acordo com as leis da física, esse tipo de coisa era impossível. Pela primeira vez ela percebe o quão incrível um mundo de fantasia pode ser. Anya estava maravilhada e animada enquanto olhava à sua volta. Era a primeira vez que ela estava em um lugar assim, e ela já estava amando muito. Bellon também se aproximou do jovem para animá-lo um pouco. Afinal, ao contrário do calabouço com um núcleo ativo, esse calabouço era bastante tranquilo. Bellon perguntou em voz baixa ao jovem por que ele estava parado, descobrindo que Juven estava tentando fingir que estava aqui pela primeira vez, já que não queria que ninguém soubesse que ele era um caçador. Além disso, o próprio Bellon quer que ele se torne um estudante diligente, mas se alguém descobrir que ele é um caçador, ficará imediatamente descontente. Então, ele só tem que ficar parado em silêncio. Bellon disse que Juven estava fingindo ser ainda pior que um vira-lata comum, então ele deveria apenas parar de fazer isso. Eventualmente, eles foram mais para dentro, e tinha diferentes monstros por toda parte, mas todos eram muito inofensivos. Anya pensou que esse era um calabouço de nível baixo, e não era muito diferente daquilo que ela tinha visto no jogo. No caminho, encontraram um coelho muito fofo e com um chifre, mas apesar de sua aparência fofa, ele se mostrou perigoso. Esse coelho podia chutar suas patas fofas no chão com uma velocidade impressionante, o que o tornava perigoso até para um caçador de nível intermediário, e seu chifre era capaz de perfurar armaduras, causando feridas profundas. Mas o coelho tinha uma fraqueza, pois nem sempre conseguia controlar esse poder. Anya perguntou se esse coelho não era muito perigoso para alunos do ensino fundamental, mas Bellon a tranquilizou dizendo que não tinha motivo para preocupação, porque ele era muito tímido, e a menos que fosse ameaçado, não atacaria primeiro. Anya não ouviu mais nada e caminhou em direção ao coelho para acariciá-lo. Rapidamente se aproximando, ela não deixou Bellon terminar sua frase sobre como esse coelho era difícil de pegar, e assim que viu a sombra de um humano, e correu. Anya pegou o coelho em seus braços, o acariciando suavemente, e vários sentimentos calorosos lhe inundaram. Ela pensou que o coelho apenas sentiu que ela era uma boa pessoa, e por isso não atacou. Mas logo percebeu que algo estava errado com o bichinho, e falou com Bellon sobre isso. Ele respondeu que o coelho estava morto. Anya não esperava isso de forma alguma e ficou triste. Então Bellon a lembrou de suas palavras sobre coelhos com chifres serem muito covardes. Quando são atacados por predadores muito fortes, seus corações podem estourar de medo antes mesmo de conseguirem se mover para atacar. Acontece que não tinha monstros muito perigosos na área, e esse calabouço já era muito antigo. Se dizia que ele desapareceria completamente em 1 ou 2 anos, então apenas monstros fracos apareciam ali. Anya estava triste porque tinha vindo aqui numa excursão. Ela entendeu que naturalmente o lugar mais seguro seria escolhido para os estudantes, mas ela ainda estava entediada. O coelho com chifres morreu apenas porque olhou para ela, e quando ela encontrou o veado azul, ele congelou até a morte assim que viu a menina. Mesmo quando ela viu as ovelhas, elas imediatamente tentaram fugir de Anya, mas acabaram emaranhadas e misturadas em um grande monte de lã. Então, ela encontrou um porquinho sujo que estava tristemente se sujando de lama,
como se percebesse que ia ser comido. Ele já estava desesperado, se preparando para morrer. Bellon disse que não importa quão fracos esses monstros fossem, eles ainda eram monstros. Então ele acrescentou que os rumores eram verdadeiros. Anya perguntou a quais rumores ele estava se referindo, e ele mencionou todos os apelidos que ela recebeu na escola, como Rainha do Horror, Rainha do Inferno e até mesmo Demônio. No momento, aquilo realmente parecia com ela, já que ao vê-la, os monstros imediatamente perdiam a vontade de viver, sem nem mesmo tentar lutar. Anya estava muito desapontada, então Juven se aproximou desesperado e tentou acalmá-la. Ele tentou garantir que era apenas uma piada, e então lhe disse que gostava dela daquela maneira, sendo forte e imponente, e que nenhum monstro poderia ter medo dela. Depois de dizer essas palavras, o humor de Anya realmente melhorou um pouco. Mas essas não eram as palavras que se deveriam dizer a uma garota. Bellon agarrou Juven e começou a repreendê-lo, dizendo que era o elogio errado, pois às vezes uma resposta honesta pode ser venenosa com o tempo, e agora, Juven tinha tido uma chance de crescer aos olhos de sua amada, mas conseguiu perder ela. Bellon estava prestes a continuar com seu plano, mas ninguém sabia realmente o que ele estava tramando. Mas o principal era que ele não ia prejudicar nenhum deles, até porque ferir Anya não era fácil. Ele decidiu lhes dar uma pequena tarefa, já que os três já tinham visto todos os monstros que estavam lá, e terminaram de verificar as perigosas armadilhas do lugar. Mas isso era apenas do seu ponto de vista de adulto, então é necessário verificar tudo novamente pelos olhos das crianças. Simplificando, Bellon quer que as crianças inspecionem o calabouço sozinhas. Esse era o plano dele. Ele lhes deu um papel que tinha um mapa das diferentes áreas que precisariam examinar, e lhes mostrou o lugar em que estavam agora. Os outros pontos no mapa estavam claramente marcados, então não precisavam se preocupar em se perder nesse lugar. Anya perguntou se eram apenas os dois que iam, e Bellon disse que o príncipe herdeiro tinha outras coisas a fazer, pois Ruden estaria verificando o núcleo da Terra já que ele tinha magia de luz. De qualquer forma, depois que os deveres já tinham sido atribuídos, Anya e Juven foram juntos inspecionar os lugares marcados no mapa. Mas Anya estava preocupada com Ruden. Ela notou que ele estava calado ultimamente, e depois que chegou aqui, parou de falar completamente. Enquanto andavam, Anya viu um tronco bloqueando o caminho, mas como estava imersa em seus pensamentos, a garota nem percebeu o quão facilmente ela o pegou e o jogou de lado. Ela continuava pensando em Ruden, porque ele começou a murmurar algumas palavras estranhas para si mesmo sobre uma voz e um vento. Anya pensou que ele estava curado da doença, mas parecia ter retornado, e isso a preocupou ainda mais, mas Juven logo a trouxe de volta à realidade. Apesar de já terem terminado a inspeção, o calabouço ainda era um calabouço, então eles tinham que se concentrar. Logo depois, os dois chegaram a um imenso campo de flores que era muito bonito. Anya realmente gostou do lugar, e ele definitivamente não era perigoso. Havia apenas pequenos insetos nas flores, e eles mal podiam ser chamados de monstros. Juven começou a suspeitar que Bellon tinha arranjado esse encontro de propósito, mas ainda não conseguia entender o que ele planejava. Se era realmente o plano dele, Juven estava contente. Anya notou algo interessante e disse a Juven para olhar para o outro lado, pois ela viu suas rosas favoritas ali. Seu ânimo imediatamente melhorou depois disso, mas ele tentou não relaxar demais, pois tinha certeza de que Bellon tinha mais planos para eles, e ele estava determinado a proteger Anya independentemente do que acontecesse. No caminho, os dois viram outra cachoeira muito bonita, alguns campos, um lago e muitas outras coisas maravilhosas. Anya estava realmente aproveitando tudo, então Juven se sentiu mais relaxado, pensando que realmente parecia um encontro. Mesmo que no começo tenha achado estranho as ofertas de um tour pelo calabouço, e o convite dos membros do grupo para um escolta, Juven parecia ter subestimado a situação. Bem, aqui eles finalmente chegaram à última parada. Era uma pequena caverna, e Anya achou que eles deveriam verificar o interior da caverna também. Estava muito escuro lá dentro, então Juven teve uma ideia. Ele disse a sua irmã para parar, e com magia, ele criou uma luz que era como uma mão guia. De qualquer forma, era incrível, e Anya se perguntou onde ele tinha aprendido esse tipo de coisa, com Juven respondendo que apenas leu sobre isso em um livro. Além disso, é uma magia básica que qualquer um pode fazer. Eles não iam se aprofundar na caverna, mas Juven percebeu que este lugar parecia muito suspeito. Era possível, claro, que tudo tivesse sido montado de propósito para que ele pudesse demonstrar suas habilidades, mas no fundo ele acreditava que ainda havia algo errado. De repente, ele foi dominado por uma sensação muito estranha que já tinha tido antes. Suas costas começaram a tremer, como se estivessem dizendo a ele que estavam cercados por monstros. Todos os monstros aqui deveriam ser de nível baixo, então era estranho que ele tivesse essa reação em particular. Mas agora, ele definitivamente não podia relaxar, e estava em guarda. Ele disse a Anya que tinha algo errado ali, e disse que eles deveriam sair, mas ela apenas disse que parecia ter algo interessante não muito longe, ouvindo sons na caverna um pouco mais adiante. Ela também percebeu que tinha monstros ali, então queria verificar que tipo de monstros eram. Afinal, era a única maneira de eles poderem determinar se era perigoso ou não.
Mas Juven estava preocupado com Anya, e por isso ele só queria sair dali. De repente, Anya viu algo que realmente a assustou, e ela gritou alto de medo. Havia baratas na sua frente, com seu grito podendo ser ouvido até de fora. Na verdade, Bellum tinha armado isso de propósito. Ele sabia que dentro da caverna estaria esse horror marrom, o chamado Rei Demônio do Nojo, ou apenas uma versão muito simplificada de uma barata. A criatura é na verdade bastante pacífica, apesar de sua aparência. Embora muitas pessoas o evitem por causa de sua aparência repugnante, eles são diferentes dos monstros normais, e têm uma habilidade especial que é muito rara. Eles afetam a psique, criando um nojo próximo ao terror, e assim, Anya se agarrou a Juven. Os monstros têm essa aparência porque, se uma pessoa tem até a menor aversão por baratas, eles amplificavam esse efeito. Essa é a única maneira desses monstros, os marrons, sobreviverem. Pessoas com uma aversão forte podem até desmaiar, e Bellum sabe que Anya é fisicamente forte, mas se pergunta quão bem ela se dará mentalmente. Aquele era o plano perfeito. Bellum pensou que tinha pensado em tudo perfeitamente. Ele e sua equipe já tinham removido tudo que poderia representar um perigo de lá, então Anya certamente não poderia ser gravemente ferida. Claro, ele também não tinha como saber o quanto Juven seria capaz de resistir ao sentimento de medo, mas será mesmo que um caçador de alta categoria teria medo de algumas baratas? De qualquer forma, seria uma cena divertida. Ao mesmo tempo, em algum lugar no calabouço, onde Ruden e os outros caçadores foram, eles verificaram o núcleo, que estava bem. Acontece que núcleos destruídos poderiam ser restaurados, sendo o período mais comum a cada 100 anos. Mesmo assim, ainda valia a pena verificar, e felizmente o núcleo não foi restaurado. Ruden, completamente sério, parecia perceber de onde exatamente a voz que ele escutou vinha, e essa voz ainda falava com ele dizendo para ele estender sua mão. Naturalmente, o príncipe não ia cair nessas palavras fáceis, sendo muito cauteloso e não confiando na primeira coisa que lhe era dita. Mas então ele ouviu a voz lhe dizendo que assim ele poderia ter tudo o que queria, e isso o comprou. Então, de repente ele começou a usar sua magia de luz, atingindo ela direto no núcleo. Assim, magia negra começou a se acumular ao seu redor. Ele sabia o que queria, e por causa disso, foi consumido por uma força desconhecida.